Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente tarde. Eu rogo a Jesus, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam abençoar a cada um de nós e nos envolver em vibrações de paz. É com alegria que estou aqui hoje, e essa alegria eu quero distribuir e deixar com cada um de vocês. A alegria de quem é espírita, a alegria de quem encontrou Jesus pelas portas do Espiritismo, a alegria de quem, desde os 18 anos de idade, se encontrou e angariou saúde pelas lides espíritas, a alegria de quem fez muitos amigos na mocidade espírita, a alegria de quem é pai de uma menininha, a Clara, de 5 meses de idade, e que eu tive que deixar em casa para estar com vocês aqui hoje, a alegria de ter vindo junto com o amigo Guilherme, da Sociedade Espírita Fraternidade, de onde, junto com outros jovens, estudando o Espiritismo. Cumprimento a cada um de vocês, cumprimento o nosso Arthur Valadares, pela palavra que antecedeu a nossa, e rogo a Jesus que nos abençoe, quando vamos propor o tema, a alegria de ser espírita, e os desafios da juventude, perante o problema da depressão, perante o problema da ansiedade e os dias atuais. O escritor holandês e também jornalista Pierre Van Passen teve ocasião de escrever um livro, e neste livro ele deixou uma frase memorável, dizendo que os nossos são dias tumultuosos. Estes são os dias onde temos muitos regalos materiais, onde temos muitos avanços tecnológicos. O homem, por exemplo, já conseguiu decifrar o genoma, já conseguiu adentrar a intimidade do DNA e descobrir dentro do ventre da própria mãe doenças que vão afligir o bebê. O homem chegou na Lua, para os jovens há mais tempo. Os jovens há menos tempo já convivem com a realidade das sondas que são lançadas a outros planetas. Nós convivemos com a internet, convivemos com a mensagem que é passada daqui para acolá em curto espaço de tempo. Nós convivemos com os nossos filhos que jogam videogame, não mais como nós, Arthur. Eles jogam cada um nas suas casas o mesmo jogo, sintonizados pela mesma rede mundial de computadores. Hoje, quando nos deparamos com o PIB dos países ricos, ele nunca foi tão alto. As pessoas podem comprar carros, e esses carros vêm com ar-condicionado, esses carros vêm com airbag, esses carros dizem quando eu devo fazer a ré, como sair do estacionamento. Hoje temos tudo. Materialmente falando, podemos muita coisa. Tecnologicamente, conversando aqui entre nós, a sociedade avançou bastante, mas o homem tem um grande desafio, um desafio que vem sendo relegado a segundo plano, o desafio do autodescobrimento. Porque nós, jovens, a juventude dos dias de hoje, vem perdendo o endereço de si mesmas, vem perdendo o endereço de Deus, vem renegando o próprio DNA divino que corre nas nossas veias, e vamos encontrando pelo caminho do mundo o vazio existencial, o vazio que nos leva às drogas, o vazio que nos leva aos vícios, vício da bebida, vícios maiores que existem na sociedade, vício de estar comprometido em ter coisas, em querer ganhar muitos likes no nosso Facebook, no nosso Instagram, mas não o compromisso de sermos pessoas melhores. O nosso compromisso cristão com o Evangelho de Jesus, de nos tornarmos instrumentos da sua paz. E vamos, por essa desconexão com os nossos objetivos primaciais, adoecendo. Não foi outro dia que uma grande banda que embalou os jovens, a Legião Urbana, através do seu vocalista Renato Russo, cantou: há tempos são os jovens que adoecem.
Porque quando falamos de depressão, não mais ouvimos falar de pessoas mais velhas, não mais ouvimos falar do nosso vizinho. A depressão está dentro do nosso lar. A depressão acomete os nossos jovens, porque não conseguem mais vincular-se a Jesus, não conseguem mais frequentar as mocidades espíritas, porque acha tudo muito chato, porque acha os estudos muito profundos, a ansiedade. As pessoas querem fazer coisas, resolver coisas, já não conseguem que cada coisa se resolva ao seu tempo. Jesus está nos nossos lábios, nos lábios daqueles que cantam. Ouvimos falar de Jesus, mas não trazemos Ele para os nossos atos. E vamos nos perdendo nas esquinas do mundo, vamos encontrando a ansiedade e outros tormentos do campo psicológico, do campo neurológico, quando vem um problema ainda maior, o suicídio. Quantas são as pessoas que se suicidam nos dias de hoje? E as estatísticas não contabilizam os casos de suicídio, porque muitas vezes as famílias, elas não querem que os seus familiares sejam contabilizados. E os jovens, às vezes se suicidam porque a namorada o abandonou. Às vezes se suicidam porque não conseguem ter as mesmas coisas que o jovem ao lado tem. Os jovens se suicidam porque se sentem desamados dentro do lar ou porque vivem um vazio existencial profundo. E aí entra a alegria de ser espírita, porque o espiritismo, porque Jesus tem muito a dizer para cada um de nós. E aí entra pela porta da doutrina espírita, pela proposta da doutrina Rede Viva, um caminho para encontrarmos a saúde e a paz. Quando vemos o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde, chegamos à seguinte conclusão: saúde, para esse braço da Organização das Nações Unidas, a OMS, um braço da Organização das Nações Unidas, com sede em Genebra, na Suíça, não é apenas a ausência de doenças, mas é um completo bem-estar físico, social e mental. Vejamos, para eu ter saúde, não basta que eu não tenha doenças. Eu preciso estar equilibrado o meu corpo. Eu preciso estar equilibrado na sociedade onde eu resido. Como eu convivo com as pessoas, como eu convivo dentro da minha casa, como eu convivo dentro da minha casa espírita. Eu preciso estar equilibrado na minha mente. E muitos poderiam se lembrar de um velho orador romano, Juliano, quando dizia assim: mens sana in corpore sano. Se temos a mente sã, se trazemos bons pensamentos, se conseguimos pensar no bem, agir no bem, teremos saúde. Mas vamos ainda mais longe, porque sabemos nós que saúde mental, a nossa mente, é o atributo do nosso espírito imortal. A nossa mente é o que traduz perispírito, corpo físico, aquilo que somos enquanto espíritos imortais. Então, para termos saúde mental, bem verdade, é necessário termos saúde espiritual. E aí chegamos na proposta da doutrina espírita enquanto um vetor de saúde para cada um de nós. Como utilizar o espiritismo como ferramenta para sermos saudáveis. Como nos reconectarmos a Jesus pela via da doutrina espírita e angariarmos a tão sonhada paz, a tão sonhada saúde e nos distanciarmos dos comportamentos depressivos, dos comportamentos que nos angustiam e galgar o equilíbrio. Samuel Hahnemann teve a ocasião de cunhar uma frase uma vez. Samuel Hahnemann, o fundador da ciência homeopática, que a doença nada mais era, que a doença em sua expressão primeira era uma desconexão com Deus. Então por que adoecemos?
porque nos desconectamos com Deus. E esse conceito da homeopatia, ele é albergado pelo Espiritismo e ampliado, porque a doença, ela começa no espírito imortal, que vai se distanciando de Deus, que vai se distanciando de Jesus, que conforme a questão 625, é o nosso modelo, o homem mais perfeito que veio ter conosco, e vamos, por buscar no mundo as respostas e não no alto, vamos adoecendo. Então notem, quando estamos tratando muitas vezes pelas terapias do mundo, e são terapias excelentes, a terapia psicológica, a terapia psiquiátrica, a terapia medicamentosa, são todas importantes, e são todos beneplácitos que Deus permitiu que chegasse a nós. Mas temos, primeiramente, que buscar o reino de Deus conforme proposta de Jesus no Sermão da Montanha. Busque primeiro o reino de Deus, busque a saúde espiritual. E nós percebemos que estamos nos distanciando de Deus, nos distanciando da proposta de Jesus, do seu amor, da sua paz. E por isso adoecemos. Sobre o que queremos falar nesta tarde, então, para cada um de vocês? Desse retorno à vivência de Jesus. E Haroldo Dutra Dias, nas suas palestras, diz: como temos saudade de Jesus, como precisamos do Evangelho de Jesus como pílula medicamentosa, como drágia luminosa para cada um de nós, como bem disse o nosso Arthur Valadares, como precisamos dessa proposta do Evangelho, dessa reconexão para encontrar a saúde e fugir às problemáticas dos dias presentes. Quando eu venho falar aqui em cima, eu não me sinto jamais alguém que quer ensinar, mas alguém que quer aprender. Alguém que olha para cada um de vocês e vê uma proposta de aprendizado. Eu gosto de falar de coração para corações. E agora eu quero contar um pouco da minha história, não como uma proposta autobiográfica, não é isso. Não há nada na minha história para ser engrandecido, apenas para ser conversado. E se servir para alguém, verão que não é mera semelhança. Nossas vidas têm o componente do sofrimento que nos faz aperceber da necessidade de ir a Jesus. Meus amigos, já foi dito aqui que eu sou de Itapiruna. Alguém conhece Itapiruna? Começamos a interagir. É um lugar tão quente como Nova Iguaçu, mas eu diria que lá é um pouquinho mais quente. Eu já vi em Itapiruna um ovo sendo fritado no chão para poder aparecer no jornal. Porque quando uma cidade não tem nada para aparecer, as pessoas começam a fazer algumas esquisitices. Mas eu era um jovem de 17 anos, depressivo, ansioso. E as pessoas muitas vezes se perguntam: o que leva uma criança, o que leva um jovem de 17 anos a ser depressivo, a ser ansioso? Primeiro, eu era um jovem muito magro. Vocês estão percebendo que eu continuo magro, mas na época eu era um pouco mais. A parte boa é que na época eu tinha mais cabelo. Hoje ele já foi raleando. Tinha a cabeça um tanto quanto avantajada. E eu sofria aquilo que hoje se chama de bullying. E na época não era bullying que se chamava. Era os meninos que sacaneavam, os meninos que mexiam, os meninos que brincavam comigo. E eu era um jovem pobre, que eu queria ser mais forte. Não queria ter a cabeça grande. Eu muitas vezes chegava em casa: pai, não dá para fazer uma operação e diminuir o tamanho da minha cabeça, não? E ele, como todo pai de filho de cabeça grande, dizia assim: meu filho, cabeça grande é sinal de inteligência. Porque todo pai é um excelente terapeuta. Deus, Jesus e nossos pais, acreditem nisso. E hoje cheguem em casa, abracem os seus pais. Terapia espírita.
Cabeça grande é sinal de inteligência, mas eu não achava nada disso. E eu queria ter um pouco mais de dinheiro, porque os meus amigos usavam roupa da Company. À época, roupa da Company era era o que tinha de melhor. E o chinelo era Kenner. E eu mal tinha uma Havaiana. Imaginem, querendo uma roupa melhor, querendo não sofrer bullying, mas eu tinha algo mais, eu tinha uma tristeza que não largava do lombo, não largava das costas, e uma voz vinha na minha cabeça: larga tudo isso, se mata, acaba com a sua vida. Mas eu não tinha coragem, e eu conversava com Deus, tal qual a criança ou o jovem que vai no Procon fazer uma reclamação. Sabem as pessoas quando vão fazer uma reclamação no Procon? Porque nós, quando estamos com problemas, conversamos com Deus reclamando: olha como é que está a minha vida, olha como é que está a vida do outro, porque a grama do jardim do outro, ela é sempre mais verde. Mas nós aprendemos no meio espírita que ela só é verde até a gente comer 1 quilo de sal com a família dele, porque a gente fica doido para voltar para a nossa grama. E eu, meu Deus, me mata de uma vez, porque eu não aguento mais. É muita perturbação na minha cabeça. Eu não tinha coragem, mas um dia eu criei coragem, porque coragem para fazer coisa errada a gente tem, coragem para dar o primeiro gole a gente tem. E uma vez eu vi um educador espírita dizendo assim: quem diz que bebe socialmente está mentindo, porque já está bebendo há algum tempo. E eu não estou fazendo qualquer tipo de juízo àqueles que bebem, porque a nossa doutrina, como diz o meu companheiro Guilherme, ela não é proibitiva nem permissiva, ela é reflexiva. A gente reflete, pensa no que está fazendo e arca com as consequências. E eu pensei, hoje vai. Comecei a escrever uma carta para papai e mamãe. Pensei como iria ser o gênero do meu suicídio. Iria ser através de arma de fogo, mas na hora eu não consegui. E nem meu pai, nem minha mãe davam conta de ver comigo mais, porque eu aprontava todas. Eu era um filho problema, eles me colocaram para fora de casa. E muitos poderiam dizer assim: que pai, que mãe, que anjos que eu tive, porque quando me colocaram para fora de casa, eu fui morar numa outra cidade do interior, chamada Bom Jesus do Itabapoana. Conhecem? E lá eu fui morar na casa de uma tia, a tia Ana, onde nas noites que eu não dormia, porque eu pensava em tudo, naquilo que doía, naquilo que não era bom, porque nós só pensamos e temos olhares para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo. Tinha um livro sem capa na cabeceira. Sabe qual livro que era, gente? Eu trouxe esse livro só para vocês verem. O Evangelho, o Livro dos Espíritos. E Deus mandou o Livro dos Espíritos de uma forma terapêutica para mim, porque mandou sem a capa, porque se tivesse a capa e eu visse o Livro dos Espíritos, eu ia lembrar de mamãe, porque mamãe dizia assim: meu filho, nós somos católicos, e essa coisa de espiritismo é coisa do diabo. E eu, como lembrava de mamãe, não podia ler o livro, mas como não tinha capa, não tinha problema nenhum. E logo a primeira página que eu li, logo o primeiro trecho, ele dizia assim: o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista passageiro. E eu mergulhei parecendo um encontro. Aquilo que para os outros são tribulações e problemas sem fim, para o espírita são pontos de inflexão, são freios de arrumação, são propostas redentoras. Cada dor é um mecanismo de renovar as propostas para com o alto e encontrar Jesus. E ali começou a alegria de ser espírita, porque depois daquele trecho
na introdução do Livro dos Espíritos, eu não parei de ler mais. E do Livro dos Espíritos eu passei para o Evangelho, para o Livro dos Médiuns, voltei para Itapiruna, porque eu estava sendo evangelizado pelos livros. Papai me aceitou em casa de novo. E um dia, andando pelas ruas em Itapiruna, eu passei em frente a uma construção e olhei para aquela construção e estava escrito assim: Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. Eu contava 18 anos e eu olhei e algo na minha cabeça dizia: entra. Vocês conhecem aquele personagem da Zorra Total? Que cantava uma música assim: pezinho para frente, pezinho para trás. E eu me sentia aquele personagem, porque o meu pezinho ia para frente, o meu pezinho voltava para trás. O pezinho ia para frente, o pezinho voltava para trás. Estou fazendo um aquecimento para a palestra do Adeilson, hein, gente? Eu entrei, nunca mais saí. Cheguei num grupo de mocidade espírita, onde as pessoas não me achavam magro, me achavam até bonito. Mas, gente, o que é isso? Eu era o mais feio do colégio, agora eu tenho até uma namorada. Grupo de mocidade espírita resolve muita coisa. E com ela eu me casei e hoje eu tenho uma filha de 5 meses. Passou um ano, eu fiz um concurso, Banco do Brasil, estou lá até hoje. Já vão fazer 19 anos. E aqueles jovens não achavam o meu papo enjoado, e eu falava pelos cotovelos. Ainda hoje falo um bocadinho. Eu me encontrei naquele grupo de jovens, e aquele grupo de jovens estudava Kardec, estudava Jesus pelas vias do Espiritismo. E um dia eles me chamaram: olha, próximo sábado você vem mais cedo, porque aqui nós temos tarefas. E eu cheguei. E eu olhei, qual era a tarefa? A tarefa era a tarefa da sopa. Tinha uma panela desse tamanho assim, que para a gente lavar, a gente praticamente enfiava a cabeça dentro da panela. E o orientador da mocidade disse para mim: olha, é terapêutico, cura toda a depressão. Eu quase que entrei dentro da panela. E a orientadora virou para mim: mas meu filho, você está fazendo muito brilho nessa panela. É que eu estou precisando de muita terapia. E daí foi, lavar panela, campanha do quilo. Em 2003, vamos comer. Eu falei: mas o que é isso? Isso é de comer. Isso, confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Eu fui, mas eu pensei: ah, meu Deus, vou ter que usar um banheiro junto com todo mundo, mas eu não consigo um trem desse não. Vou ter que dormir no meio de todo, mas e o meu travesseiro? Porque quando a gente sai de casa, se deixar, a gente quer levar o meu travesseiro. E tem o travesseiro de apertar, tem o travesseiro de colocar na cabeça, porque a gente vai, no mundo a gente vai ficando muito materialista, vai grudando em muitas coisas. Não parei mais de ir, Guto. E a Comerge foi uma outra alegria. Mas na Comerge começaram a acontecer umas coisas. Eu fui descobrindo que eu precisava de uma terapêutica mais forte, porque eu comecei a tombar no chão. Meu Deus, que é isso? E algumas pessoas diziam para mim: meu filho, você deve ser médium. Mas o que é isso? Você deve registrar espírito. Não, eu não registro nada dessas coisas. E eu fechava e eu abria o olho, mas começou a eclosão de um processo mediúnico. Em 2003, eu parti para Niterói. Comecei a trabalhar numa agência do Banco do Brasil, Rua Moreira César, e comecei a cair dentro da agência. E as pessoas olhavam para mim: esse menino está morrendo, esse menino está dando uma crise epilética. E chamava o bombeiro para me buscar. Eu era o único funcionário da agência do Banco do Brasil que, além do Vale Transporte,
eu tinha o vale ambulância. Porque eu precisava de uma ambulância volta e meia para vir me buscar. E as pessoas olhavam para mim, isso deve ser parte com alguma coisa ruim. Esse menino tem o espírito amarrado. Um dia eu saí pela praia de Niterói e uma voz foi dizendo assim: eu vou te guiar. Eu falei: ah, meu Deus, vai me guiar para onde? E eu fui andando, tomei a praia, virei pelo Ingá, até chegar numa outra casa. Estava escrito assim: Sociedade Espírita Fraternidade. E a voz: entra! Ah, não, vou entrar aí não. Entra! A palestra já tinha começado. Era um negro bonito. Falar negro bonito é pleonasmo. Dos olhos verdes, igual duas esmeraldas, que quando eu entrei, ele olhou para mim, do jeito que ele olhou, eu dei meia volta, eu falei: ah, isso aqui, voltei. Dali não saí nunca mais. Sociedade Espírita Fraternidade. Passado cerca de 2 meses, o dirigente da reunião mediúnica veio com uma carta. Eu falei: meu Deus do céu, carta? Carta de quem? Carta de quem, Guto? E a mão tremia assim, e não era fenômeno de efeito físico, não. Era nervoso. Seu Mazinho, como é bom lembrar de Seu Mazinho. Como é bom lembrar de Raul Teixeira. Como é bom lembrar daquela carta psicografada pelo benfeitor Camilo. Eu chego a arrepiar quando lembro da carta. E a carta dizia assim: meu filho, você hoje é jovem no corpo, mas é um espírito milenar que traz a mochila cheia de débitos. O que hoje chama depressão, ansiedade, o que hoje te leva ao chão, os sonhos tormentosos que te apavoraram a infância, as imagens que te perturbam, meu filho, são um convite para encontrar-se novamente com Jesus, não mais na figura do madeiro, mas na figura do amigo celeste, na figura do amigo que quer estar contigo, mas que te convida para o trabalho. Hoje você é chamado para o trabalho mediúnico, mas não pense que parará por aí, porque todos nós somos chamados ao trabalho com Cristo, o trabalho da sopa, o trabalho junto aos desfalecidos do mundo, às misérias ocultas, o trabalho junto aos familiares. Entrega-te a Jesus, meu filho, dizia Camilo. Entrega-te ao trabalho no bem e verás o pequeno rio das suas possibilidades, olha a metáfora, com águas ainda turvas, converter-se num mar de possibilidades estuantes, junto daquele que representa o amor em excelência. E eu virei para Mazinho: onde que eu começo? Na próxima quinta-feira. Era a primeira sessão mediúnica. E quando ele diz: iniciados estão os trabalhos com a proteção de Jesus, eu era o médium que caí da cadeira de perna para cima. Assim foi a minha iniciação mediúnica. Mas com o tempo eu fui percebendo que o trabalho me chamava, que Jesus me chamava, e a alegria de ser espírita. Como é bom ser espírita. Até a fala. Uma vez Raul Teixeira chegou para mim e disse: meu filho, faz uma palestra para a gente. E eu disse: Raul, eu não falo nem bom dia para as pessoas. Mas como assim você não fala bom dia? Isso é falta de educação. Não, Raul, isso é timidez. Eu olho para as pessoas, muitas vezes, me dá vontade de esconder debaixo da cama. Era um sintoma tardio da depressão, mas eu fui treinando em ver beleza nas pessoas. Como é belo esse fotógrafo, hein, gente? Olha quantos crachás ele tem. Não tem uma que ele não está. Abraçar ele é um refrigério de fluidos. E eu comecei. Uma vez fui falar e tremia tudo, tremia as pernas, tremia as mãos,
mas nós estamos aqui hoje conversando sobre ser espírita. Como é bom ser espírita. Já pararam para pensar onde cada um de vocês estaria se não fosse o espiritismo? Eu sei onde eu estaria. Duas possibilidades: hospital psiquiátrico ou suicídio. E eu digo isso não para sensibilizar ninguém, mas para dizer da beleza que o espiritismo fez na nossa vida. Imaginem a vida de cada um de vocês se não fosse a doutrina espírita. Chegar em casa e ouvir falar de corrupção. Chegar em casa e ouvir falar de violência. E eu ontem passava, eu trabalho no centro do Rio, um quadro terrível. Um rapaz assaltou, e eu conto isso porque nós vemos isso quase todos os dias. E saiu correndo e 2 seguranças saíram atrás e começaram a bater naquela pessoa, e eu olhei para aquela cena e tudo aquilo gerava-me uma revolta. Eu pensei, como é bom ser espírita. Como é bom pensar nas coisas sob um outro espectro. Como é bom pensar que tudo está e continua sob o comando de Deus. Como é bom pensar que as nossas dores são propostas redentoras. Como é bom pensar que o familiar difícil é aquele espírito que eu prejudiquei no passado. Como é bom pensar que a dificuldade de hoje é aquilo que eu releguei ontem, às vezes nessa própria encarnação. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, na obra magistral que é a série psicológica, que aquilo que nos falta hoje é o que atiramos fora ontem. Como é bom pensarmos que a depressão, olha o próprio termo, é uma curva descendente que fazemos para meditar na vida, para meditar nas nossas responsabilidades. É um freio de arrumação, como diz André Trigueiro, um outro orador espírita, para que possamos tatear melhor, para que possamos olhar de uma forma mais correta por onde caminham os nossos passos. Como é bom ser espírita, e onde todos falam em guerra, ser o arauto da paz. E onde todos falam em problemas, ser aquele que levanta a boa nova, como Chico fazia várias vezes. Não havia uma pessoa que chegava ao Chico trazendo um caso de suicídio, trazendo um caso de problema na família, de desemprego, que não voltasse com a alma lavada pela esperança no alto, pelo amor de Jesus e pela misericórdia de Deus. Como é bom sermos espíritas, só o relógio que não nos ajuda. Porque eu nem comecei a falar e já quase tenho que passar a palavra. E eu me lembro que o melhor e maior terapeuta que passou pela terra foi Jesus de Nazaré. Há uma psicóloga alemã, Dona Hannah Wolff, que dizia que Jesus não é somente o médico das almas, mas igualmente o maior psicólogo que já existiu. E quando estudamos uma das parábolas de Jesus, são conteúdos imarcessíveis para os nossos problemas. E eu me recordo de uma parábola, de uma passagem esculpida no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 30, e com novos tons no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, quando um jovem, um mancebo, rico, chega até Jesus e indaga: mestre, o que eu faço para ter o reino dos céus? Utilizando-se da metáfora, do significado profundo evangélico, era como se ele indagasse: mestre, o que eu faço para vencer a depressão? O que eu faço, mestre, para curar o vazio existencial? O que eu faço, mestre, para domesticar essa ansiedade indômita? E Jesus respondeu a ele: o que está escrito na lei? E ele: não matarás, não roubarás,
não pecarás contra a castidade. Mas o jovem era vaidoso e disse assim a Jesus: tudo isso eu já faço. Olha como são os nossos diálogos com Jesus. Mas Jesus deixou a ele uma pérola, que eu queria que nós meditássemos nessa pérola. Vai, vende tudo o que tens, volta e me segue, terás um tesouro no céu. E no decorrer dos evos, no decorrer dos tempos, essa mensagem não foi bem compreendida, porque Jesus não mandou ninguém para virar um ermitão, para desfazer-se dos próprios bens e segui-lo. A proposta é outra, de um significado mais profundo. A proposta de Jesus era para que nós aprendêssemos a valorizar o que deve ser valorizado. O que nós valorizamos hoje? Dinheiro, contas bancárias. Valorizamos curtidas no Facebook e no Instagram. E o Instagram hoje é um fator de desagregação, porque todo mundo lá está feliz, é como se não houvesse tristeza. E outros, quando vêm, olham: oh, mas eu não consigo ser feliz igual aquela pessoa. E se o psiquismo for frágil, a pessoa que olha, ela se desagrega. Não que nós precisemos colocar coisas ruins, mas a viver conosco mesmo, com a nossa realidade intrínseca. O que nós valorizamos hoje? Os cargos. Valorizamos a beleza efêmera. E o que Jesus disse para aquele jovem da época: as coisas que você valoriza não são as mais importantes. Deixa essas coisas, vem e me segue. Mas ele era um jovem corredor das quadrigas e das bigas romanas. Lembram-se do filme Ben-Hur? Daquelas corridas, dos gladiadores que montavam em cavalos. Ele: mestre, eu quero, mas eu ainda não posso. Porque ele queria os aplausos dos Césares, porque ele queria as glórias do mundo. Ele não queria as bem-aventuranças do mestre. Ele preferiu a corrida em Cesareia de Filipe e foi. E na corrida de Cesareia de Filipe, ele partiu precípite, conduzindo a sua biga, que tombou ao chão. Os que vinham atrás passaram por cima e ele veio a falecer. Mas quando ainda no processo de desencarnação, ele viu Jesus: vá, vende tudo o que tens. Os lauréis do mundo não vão preencher o vazio da alma imortal. Vem e segue-me. Ele viu Jesus rindo. Era uma etapa que se perdia, mas não a finalidade, porque ele ainda seguiria Jesus. Porque nós adoecemos, porque nós preferimos César, porque nós preferimos o mundo, porque nós preferimos da mitologia grega as sereias. E o que são as sereias? Numa acepção profunda, diferente do dia de hoje, as sereias antigamente eram metade peixe e metade aves peçonhentas. E quando os navegadores iam passar, quando Odisseu ia passar com o seu navio, vinham os deuses e diziam: cuidado com as sereias, coloque cera no ouvido, porque elas vão cantar e você pode cair. Nós caímos nos dias de hoje, nós jovens. Não vou na mocidade hoje não, sabe, Guilherme? Eu tenho um jogo de futebol, mas nós podemos ir no jogo de futebol segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado é dia da mocidade. Ah, eu não vou na mocidade hoje porque o papo daquele tio é um papo quadrado, mas o meu compromisso não é com o tio, o meu compromisso é com Jesus. O meu compromisso é com a paz do meu espírito. Se o tio é quadrado, eu ajudo ele a ficar redondo. Porque nós empurramos o problema para o outro. 5 minutes.
A gente se empolga. Como é bom sermos espíritas e trocarmos as sereias que cantam no mundo por aquele que cantou em Curumhati, num monte de frente ao lago de Genezaré. Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. E eu me lembro de um jovem baiano que tentou o suicídio 2 vezes. Isso está num livro chamado O Semeador de Estrelas, de Dona Sueli Caldas Schubert, contando que o jovem baiano de nome de Valdo Pereira Franco, conhecem, que hoje vai fazer 92 anos de idade, tinha depressão, teve ansiedade, perdeu o emprego, não teve dinheiro. Uma vez tentou afundar-se no mar, outra vez tentou jogar-se do elevador Lacerda, mas foi resgatado pela alegria de ser espírita. E uma vez ele foi a Pedro Leopoldo encontrar-se com Chico Xavier. E Chico Xavier disse assim para ele: Divaldo, há uma poetisa aqui querendo mandar uma mensagem para você. Ela está dizendo que este é o seu melhor momento de seguir Jesus. Porque baiano vai perguntando. Está dizendo que o seu compromisso com a saúde e a paz é quanto mais tu te dedicares a Jesus. E ela te deixa um soneto com o título Agora. E com este soneto agora, eu convido todos ao trabalho com Jesus, com a saúde com Jesus, com a paz com Jesus. Porque o soneto agora, de Alta de Souza, dizia assim: agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno o compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura, caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor e faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo e não permita que o tempo marche em vão. E caminhando e seguindo sem cansaço, encontrarás, subindo passo a passo, a glória eterna da redenção. Muita paz e saúde.